Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui. Agradecemos a Deus, lógico, primeiramente, pela oportunidade, pela saúde, pela paz, por esse momento especial de estarmos aqui participando, ministrando, dividindo com os irmãos um pouco sobre a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, estudos bíblicos. A escola bíblica dominical, ela tem a intenção de fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa fé, trazer mais conhecimento. Agradecemos também pela vida dos nossos pastores presidentes, Pastor Alex, pela oportunidade. Queridos, o nosso tema hoje fala sobre alcançando a cura dos ressentimentos. É o objeto da lição 11. A lição, ela destaca, ela vem destacando esse período todo a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Aqui, o escritor, com muita propriedade e sabedoria, ele conseguiu mostrar, pastor Isaqueu Mendes de Freitas, especialmente as questões relacionadas às dificuldades ligadas ao ser humano, à necessidade de restauração, as doenças psicossomáticas, os agravamentos, e aqui especialmente ele procura mostrar à luz da palavra de Deus e sempre mostrar uma solução. Então hoje nós vamos falar sobre a cura dos ressentimentos. O que é o ressentimento? Não há nenhuma pessoa neste mundo que não passe pela experiência da raiva, cólera, ira, mágoa. Isso faz parte, isso é natural do ser humano, mas nós temos que saber superar, vencer, ultrapassar essas dificuldades. Não podem trazer um mal maior à nossa vida. Aqui no tópico 1 fala, conhecendo o ressentimento. A palavra ressentimento significa mágoa que se guarda de uma ofensa ou mal que recebeu. Normalmente esse sentimento encontra guarida em nossos corações de pessoas mais próximas de nossa convivência, como família, irmãos da igreja, amigos e colegas de trabalho. A convivência diária nos leva à comunicação constante, e isto posto está sujeito a ocorrer divergências de opiniões e pensamentos. Então, queridos, isso é normal. A vivência em sociedade nos traz estas questões, mas nós devemos sempre pedir a Deus graça e sabedoria para que possamos vencer e superar. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que Deus, em Cristo Jesus, possa nos dar sabedoria. 1.1. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Aqui, queridos, o texto vai mostrar a história de Esaú e Jacó. Em Gênesis 27:41 temos uma demonstração do que o ressentimento é capaz de fazer. Esaú se sentiu injustiçado por aquilo que Jacó fez ao receber a bênção da primogenitura em seu lugar, embora não tenha levado em conta que havia desprezado. Os irmãos, as irmãs conhecem a história. Ele estava com muita fome e numa atitude precipitada, ele vendeu a bênção da primogenitura. Na verdade, ele trocou por um prato de lentilhas. O escritor aos Hebreus, ele também fala sobre isso, aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Então, além dele, o ato espontâneo foi da parte dele, e depois isso causou um grande problema, porque os irmãos conhecem que ali naquele ventre de Rebeca, havia duas nações, e é justamente a história de Esaú e Jacó. E nós vemos que depois disso, o relacionamento dos dois foi interrompido, e ali houve aquela manutenção daquele ódio, daquela amargura que trouxe tantos problemas. Devemos tomar como exemplo e tomarmos muito cuidado. O ressentimento causa a sensação de vazio. Este sentimento leva à cegueira, pois muitos não abrem mão da razão. Quantos cônjuges, pais e filhos, amigos e irmãos contaminados por este mal? A dura cerviz, queridos, a pessoa não quer abrir mão da razão. A pessoa está, muitas das vezes,
no seu legítimo direito, mas ele deve, em alguns casos, dar um passo atrás. Em alguns casos, deve estender a mão, deve ser solícito, deve buscar uma solução. Por quê? Porque o mal que isso poderá lhe trazer, as consequências às vezes são inimagináveis. É diferente aqui, queridos, de você descansar em Deus. Aqui o texto diz: coloco na mão de Deus. No texto, usando uma visão distorcida a título de vingança. Não. Devemos sim colocar na mão de Deus e descansar, porque Ele é a justiça. Dele provém a justiça verdadeira. Os aspectos do ressentimento, tópico 1.3. O ressentimento pode ser manifesto ou oculto. Às vezes não admitimos. A palavra de Deus mostra que este sentimento faz parte das obras da carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Então, queridos, devemos tomar muito cuidado. Nosso organismo não foi feito para guardar mágoas e sentimentos ruins. Tanto o corpo quanto a mente vão pesando na medida em que eles se acumulam. E uma hora isso pode transbordar, até numa tentativa de aliviar o sentimento. O cristão não foi chamado para viver estas obras. Tem que haver mudança. A mudança parte de nós. Nós devemos buscar em Deus graça e sabedoria, buscarmos mudança, buscarmos às vezes nova direção, um refrigério que Ele tem e Ele vai nos dar, no nome do Senhor Jesus. O problema do ressentimento, tópico 2. Quando somos feridos pelas pessoas, a reação normal é de ressentimento. Isso faz parte da natureza humana. Isto parece ser natural, normal. Contudo, será saudável se não perseverarmos nesta reação. Isto tende a crescer e se tornar uma raiz de amargura, levando a pessoa a se fechar e ao isolamento, onde não quer mais se relacionar com ninguém, acreditando que todos querem lhe fazer o mal. Então é aquela atitude negativa, pessimista, é uma visão distorcida dos atos, dos fatos. A lente está embaçada, mas é a sua lente, não é o dia, não é o mundo que está embaçado, não é o dia chuvoso, é a sua lente que está contaminada, embaçada, poluída. A pessoa lançou a si, a pessoa toma isso como verdadeiro e ela não consegue superar, ela não consegue dar a volta, ela não consegue pensar em outro assunto, em outra situação. Ela cria, ela cava um buraco. Por isso que a lição, queridos, é muito importante. Nós vivemos no mundo das relações artificiais, da inteligência artificial, o nome já diz. Então muitos não estão conseguindo absorver esses novos comandos. Nós temos que ser e pedir a Deus sabedoria para que possamos aprender a conviver, para que possamos superar as dificuldades e que isso, querido, nós só alcançamos em Cristo Jesus, é fazendo a leitura da palavra de Deus, é buscando sabedoria em Deus, e Ele tem, Ele pode e Ele vai nos dar, em nome do Senhor Jesus. 2.1. O ressentimento é inútil. Jó capítulo 5, versículo 2, está escrito: porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Logo ficar ressentido não leva a nada, não vale a pena. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 diz: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Aqui o escritor destaca com muita propriedade: não podemos mudar o passado ou aquela situação que ocorreu. O ressentimento não conserta nada, não muda nada. O passado passou, queridos. Muitos vivem do passado, querendo trazer ele para o presente. Já passou, não tem como consertar. Vamos pedir a Deus sabedoria. Vamos viver o presente e não preso às mágoas do passado. Isto é tolice, é andar para trás,
sem enxergar o hoje como um presente de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. O estar presente hoje, com saúde, em paz, paz de espírito, como diz, não há preço que se pague. Então vamos valorizar cada instante, cada momento. Isso é um presente de Deus para as nossas vidas. 2.2. O ressentimento é autodestrutível. Quando você se permite ficar ressentido, você estará se machucando mais do que o outro com quem você está magoado. Ele pode ter esquecido o fato e o fardo permanece só com você. Queridos, todos nós, igual eu já disse, todos nós passamos por isso. Nós temos que tomar cuidado com essa questão. O ressentimento é inútil, ele é autodestrutível, ele nos faz mal. Eu me lembro, vou aqui confessar, certa feita, com alguns amigos, conversando, amigos chegados, e ali nessa roda de amigos, eu, numa brincadeira, disse algo que magoou, eu não tinha percebido, um dos meus amigos, e ele não entendeu. E ele ali naquela roda, queridos, ele usou uma expressão tão pesada, tão forte, que me deixou tão magoado. Ele usou uma expressão: eu vou te processar. Os irmãos, imaginem um advogado sendo ameaçado nesse tom, e eu percebi, que eu estava brincando ali diante de amigos, e ele disse isso. Eu fiquei tão magoado, mas tão chateado, queridos, que eu tive que pedir a Deus graça, bondade, misericórdia, para que eu pudesse superar essa questão. Então, eu estou aqui contando isso a título de experiência. É lógico que depois, nós oramos, pedimos a Deus graça, Ele retirou do coração. Isso foi só um ato ali inflamado, que causou constrangimento, uma dificuldade, mas eu fiquei muito chateado, mas orando a Deus, pedindo a Deus graça, Deus restaurou a minha vida nesse sentido, e nós superamos, e não há nenhum reflexo, não houve nenhum reflexo, nenhum prejuízo, porque nós temos que entender, nós somos os prejudicados, A minha intenção não era mal, uma brincadeira normal, sem cunho pejorativo, mas a pessoa não entendeu. E aí então ela lançou uma palavra que me chateou. Mas vamos pedir a Deus, queridos, graça, bondade e misericórdia. Aqui nesse tópico diz: tenha em mente que as pessoas que foram instrumentos de ferida no seu passado não podem mais interferir na sua vida. É necessário seguir adiante sem este peso. Aqui no tópico do professor, ele destaca: um médico disse sobre um de seus pacientes: ele poderia ter saúde se desfizesse do ódio que tem no coração. Então, queridos, isso é muito importante. Vamos tomar cuidado, porque isso pode gerar danos, inclusive, à nossa saúde. 2.3. O ressentimento atrai desgraça. Forte. Não se pode ser feliz e infeliz ao mesmo tempo. Abrigar o ressentimento é atrair a desgraça e o mal. Muitos até têm uma condição de vida favorável, que pode demonstrar que são felizes. No entanto, se há problemas no relacionamento e situações mal resolvidas pela mágoa, isto não lhe trará alegria. Quantas pessoas enfermas por falta de abrir mão do ressentimento? Quantas partem desta vida com o coração ferido, não tiveram chance, oportunidade de se consertar? Outras nunca provaram de um só momento de alegria e conquistas na família ou na igreja. É preciso lançar fora este sentimento perverso e maligno. Me vem à memória agora, queridos, aqueles que têm curiosidade, interesse, buscar conhecimento, e aqui nós estamos falando de temas importantíssimos, que liga assuntos que são assuntos recorrentes, a saúde, que são assuntos ligados inclusive à saúde espiritual. Me vem à memória aqui essas clínicas de internações, onde você vê algumas imagens até de pacientes e pessoas naquela chamada posição de concha. Essa é uma posição fetal. A pessoa ela vai se travando, queridos, numa situação tão grande que ela perde o direito de viver em paz.
ela perde muitas das vezes o direito de olhar nos olhos de uma outra pessoa. E qual que é a reação dela? A reação dela, ela vai se curvando e ela se sente segura nessa posição fetal. Os psicólogos nos explicam que essa posição é aquela posição que vem à nossa memória de maior segurança quando nós estávamos no ventre de nossa genitora, da nossa mãe. E ali você vai se travando e fica naquela posição achando que isso vai dar segurança. Mas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde e nos liberte. E se tem alguém nesse momento que está passando por essa dificuldade, eu declaro a bênção, a libertação no nome do Senhor Jesus. 3. A cura do ressentimento. Tem cura. Aleluia, da parte de Deus para a nossa vida. Todo paciente, ao entrar em um consultório, precisa falar ao médico sobre a sua dor. É necessário admiti-la e contar o que levou a procurá-lo. Assim, precisamos fazer com Deus, ser honesto e admitir que está doendo. Louvado seja Deus. É a oração, queridos. Hoje nós temos a comunhão direta com o Pai, através do Espírito Santo. Devemos fazer o uso dessa ferramenta que está a nosso dispor. Estamos no tempo da graça, temos a nosso dispor, temos a comunhão, temos as benesses da palavra do nosso Deus. Está aqui, há versículos e versículos, depois nós vamos fazer a leitura de alguns, concedendo orientações, nos advertindo, ensinando a perdoar. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina como dar o perdão, a forma do perdão. Então, queridos, vamos abrir o nosso coração, que é o tópico 3.1. O ponto de partida para tratamento e cura é admitir que existe a dor. O segundo passo é submeter-se ao tratamento para alcançar a cura. É ser paciente e se entregar totalmente aos cuidados do médico da alma em excelência, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem como cortar caminho, esse é o único meio para o coração sarar. É lógico, o escritor já falou, vem falando, não desprezamos a ciência, os recursos, a sabedoria humana, os profissionais da área que são importantíssimos, ajudam, mas, queridos, o principal parte de nós, a iniciativa parte de nós, especialmente buscando um estreitamento do nosso relacionamento com Deus, que possamos entender essa palavra, que possamos, queridos, desabafar para a pessoa certa, Deus. A pessoa certa, lógico que há outras pessoas profissionais, etc. Mas aqui a melhor é Deus. Ele vai dar a solução. A dor provou que existe superação através do perdão e libertação das amarras dos ressentimentos. Deus quebra o jugo, Deus liberta essas amarras no nome do Senhor Jesus. Queridos, já estamos agora no tópico 3.2. Libere e perdoe o seu ofensor. Os amigos de Jó lhe machucaram, lhe feriram, eles o deixaram, foram indiferentes à sua dor, não foram compreensivos. É uma história muito bonita, uma história difícil. Poucos nesta terra acredito que iriam conseguir viver, superar o que Jó passou, superou com a ajuda de Deus. Mas aqui há um segredo. Depois que ele começou a abençoar, orar pelos seus amigos, Deus deu a vitória, Deus deu a bênção, Deus deu a restituição, Deus reformou, Deus outorgou a bênção e voltou a dar alegria para Jó. Vocês conhecem a história. Jó termina seus dias, está aqui na lição do professor, em pleno gozo de todos os relacionamentos em que uma pessoa é plenamente humana. Sua restauração não é o resultado do seu arrependimento, mas sim da sua intercessão. Passou a orar, passou a abençoar e Deus abençoou. Deus restaurou a família, Deus restaurou o seu patrimônio e a alegria, o consolo foi dado no nome do Senhor Jesus. 3.3. Redirecione a sua vida, busque uma nova direção. Louvado seja Deus. Por certo, em algum momento da sua vida você tomou uma direção errada, percebeu que caminhar naquela direção não estava produzindo nada, então deu aquela marcha ré, redirecionou os seus passos e passou a ser bem sucedido. Devemos fazer assim também com nossos sentimentos e emoções,
redirecionando para o perdão e superação. Queridos, eu trago aqui uma notícia, uma informação importante que nos diz: guardar rancor, mágoa, ira é como segurar um carvão, algo maligno que queima muito por dentro, tira toda a sua luz, suas qualidades, tira a sua cor e você fica preto por dentro. A mágoa veio e transformou tudo em cinzas. Portanto, tome cuidado. Aqui diz: não guarde mágoa. Mágoa é pecado. Faça uma oração sincera diante de Deus e Ele vai restaurar e te dar a cura que você precisa. Aqui, queridos, a lição do professor diz: perdoe, libere, não alimente o sentimento de vingança. Assim se faz a coisa certa. Deixe-os ir sem cobrá-los e os perdoe. O perdão é liberado primeiro com a razão e depois com a emoção. A Bíblia Sagrada, queridos, tem muitos versículos que vão nos ajudar. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31, dizendo: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Provérbios capítulo 22 e 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Hebreus 12 capítulo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Louvado seja Deus. Também quero, queridos, dizer o próprio Senhor Jesus Cristo, o maior exemplo a ser seguido. Ele nos ensinou, está registrado nos Evangelhos, escritor Lucas, capítulo 17, versículo 3 a 4. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhes. Também quero destacar aqui o apóstolo Pedro, ele indagando ao Senhor Jesus Cristo, questionando quantas vezes ele poderia dar o perdão. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Oh, louvado seja Deus. Seja longânimo, querido. Deus vai nos abençoar. Deus vai te abençoar no nome do Senhor Jesus. Conclusão: o ressentimento nunca deve permanecer abrigado em nossas vidas. É uma bagagem desnecessária, um peso que em nada acrescenta na nossa caminhada. O caminho mais excelente é o do perdão e a reconciliação. Sigamos o exemplo de Jesus, que a todos perdoou e ainda perdoa. Aqui é a receita, queridos. Vamos observar os mandamentos, vamos seguir os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele tem sempre o melhor para nos dar. Queridos, estamos finalizando. Hoje também quero agradecer aqui a minha secretária Letícia Santana Dias, que tem me ajudado, o meu filho, que também nos ajuda muito lá, o Filipão, é nosso editor, especialista no assunto. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Muito obrigado, fique na paz de Cristo.